Você está orando errado. Eu sei que essa frase pode parecer dura, talvez até desconfortável. Afinal, durante anos ensinaram que bastava pedir, insistir, repetir as mesmas palavras e esperar. Mas deixe-me fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já orou por algo que nunca aconteceu? Quantas vezes pediu uma mudança, uma oportunidade, uma resposta e o silêncio foi tudo o que recebeu? Talvez você tenha começado a acreditar que Deus não estava ouvindo. Talvez tenha pensado que não era digno. Talvez tenha chegado perto de desistir. Mas e se o problema não for a sua fé? E se o problema não for Deus? E se o problema estiver na forma como você tem se posicionado diante daquilo que deseja receber? Fique comigo até o final, porque existe uma verdade que poucas pessoas entendem e que pode mudar completamente a maneira como você encara a oração. A fé e os resultados da sua própria vida. A maioria das pessoas ora a partir da falta. Elas olham para a própria vida, enxergam o vazio, enxergam a dificuldade, enxergam o problema e falam com Deus a partir dessa realidade. Elas dizem que são pobres, que estão cansadas, que estão derrotadas, que não conseguem. Sem perceber, transformam a própria oração em uma declaração contínua daquilo que não querem viver. E aqui está algo que quase ninguém percebe. A mente humana trabalha em direção às imagens que ela alimenta constantemente. Se todos os dias você reforça a derrota, a escassez e o medo, sua mente começa a agir de acordo com isso. Você passa a enxergar obstáculos onde existem oportunidades. Você passa a recuar onde deveria avançar. Você passa a duvidar quando deveria acreditar. Não estou dizendo para ignorar a realidade. Estou dizendo que existe uma diferença gigantesca entre reconhecer um problema e viver preso a ele. Grandes homens e mulheres da história entenderam isso. Eles compreenderam que a fé verdadeira não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando nada está resolvido e, mesmo assim, você decide agir como alguém que acredita. É exatamente aqui que a maioria falha. Porque é fácil confiar quando tudo está funcionando. Difícil é manter a mente firme quando tudo parece estar desmoronando. Pense por um instante. Quantas oportunidades você já deixou passar porque acreditou que não estava preparado? Quantos sonhos foram abandonados antes mesmo de começar e porque o medo falou mais alto? Quantas vezes você pediu uma mudança enquanto continuava alimentando os mesmos pensamentos que criaram o problema? A verdade é que muitas pessoas querem uma vida nova sem construir uma mente nova. Querem resultados diferentes repetindo os mesmos padrões. Querem prosperidade mantendo hábitos de escassez. Querem vitória cultivando pensamentos de derrota. E é aqui que algo poderoso acontece. Porque quando você entende que a oração não é apenas um pedido, mas também um alinhamento mental, tudo muda. A oração deixa de ser uma lista de reclamações e passa a ser uma declaração de direção. Você para de focar exclusivamente no que está faltando e começa a desenvolver a pessoa capaz de receber aquilo que deseja. Observe as pessoas que alcançaram grandes realizações. Elas não esperaram sentir confiança para agir. Elas agiram até desenvolver confiança. Não esperaram a motivação aparecer, criaram disciplina. Não ficaram paradas esperando que as circunstâncias mudassem, mudaram a si mesmas primeiro. Existe um princípio silencioso que governa a vida de todos os vencedores. Antes da transformação externa, existe sempre uma transformação interna. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora. Talvez existam contas para pagar, preocupações para resolver, desafios que parecem maiores do que você.
Mas escute com atenção. Sua mente não foi criada para ser escrava das circunstâncias. Ela foi criada para liderar você através delas. O problema é que a maioria das pessoas entrega o controle da própria mente para o medo. E quando o medo assume o comando, qualquer sonho parece impossível. Por isso quero que você reflita profundamente sobre algo. E se Deus já tivesse colocado dentro de você tudo o que é necessário para dar o próximo passo? E se a resposta que você procura não fosse uma mudança instantânea do lado de fora, mas uma transformação poderosa do lado de dentro? Porque é exatamente assim que grandes mudanças começam, não com aplausos, não com milagres visíveis, mas com uma decisão silenciosa. A decisão de continuar quando ninguém acredita. A decisão de levantar quando seria mais fácil permanecer no chão. A decisão de manter a fé quando as evidências parecem dizer o contrário. As pessoas costumam imaginar que o sucesso é construído em momentos extraordinários. Mas não é. O sucesso nasce nos dias comuns, nos momentos em que ninguém está olhando, nas escolhas que parecem pequenas, na disciplina de continuar mesmo sem resultados imediatos. É aí que a maioria desiste, porque todos querem a colheita, mas poucos suportam o período do plantio. Existe uma razão para isso. A mente humana busca recompensas rápidas. Ela quer provas imediatas, quer resultados instantâneos. Mas as maiores conquistas da vida exigem algo diferente. Exigem paciência, exigem consistência, exigem confiança no processo. E talvez essa seja a oração que você realmente precisa fazer. Não uma oração pedindo para que os desafios desapareçam, mas uma oração pedindo força para continuar avançando apesar deles. Porque a verdade é que muitas portas só se abrem para quem permanece firme tempo suficiente para alcançá-las. Muitas oportunidades aparecem apenas para quem não desistiu cedo demais. Muitos sonhos se realizam apenas porque alguém decidiu continuar quando tudo dentro dele dizia para parar. Você já percebeu como as pessoas mais fortes raramente são as mais barulhentas? Elas não precisam provar nada para ninguém. Elas não gastam energia tentando convencer o mundo. Elas estão ocupadas construindo. Enquanto alguns reclamam, elas trabalham. Enquanto alguns criticam, elas evoluem. Enquanto alguns esperam condições perfeitas, elas fazem o melhor possível com aquilo que possuem. E é exatamente isso que separa aqueles que recebem daqueles que apenas esperam receber. Uns permanecem parados aguardando uma mudança, outros se tornam a mudança. Uns vivem buscando sinais, outros começam a agir de acordo com aquilo que acreditam. Uns ficam presos ao medo, outros avançam apesar dele. Talvez você esteja esperando uma resposta grandiosa. Talvez esteja aguardando o momento mágico em que tudo fará sentido. Mas a maioria das grandes transformações não começa dessa forma. Elas começam quando uma pessoa comum decide assumir responsabilidade pela própria vida. Quando ela para de procurar culpados. Quando ela para de alimentar desculpas. Quando ela entende que não controla tudo o que acontece, mas controla a forma como responde ao que acontece. E essa compreensão muda tudo. Porque de repente você percebe que sua força não depende das circunstâncias. Sua confiança não depende da opinião dos outros. Seu valor não depende da aprovação de ninguém. Você entende que existe uma diferença enorme entre viver reagindo ao mundo e viver guiando sua própria mente. As pessoas que conquistam grandes resultados aprenderam algo que muitos ignoram. Elas aprenderam a proteger a própria atenção.
Porque aquilo que domina sua atenção acaba dominando sua vida. Se você alimenta medo todos os dias, Homecrest, se alimenta dúvidas todos os dias, as dúvidas crescem. Mas se alimenta coragem, disciplina e propósito, essas qualidades também crescem. Por isso, pare por um instante e pergunte a si mesmo: o que você tem alimentado dentro da sua mente? O que ocupa seus pensamentos quando ninguém está olhando? Quais histórias você repete para si mesmo diariamente? Porque essas histórias estão moldando seu futuro mais do que imagina. Talvez seja a hora de mudar a conversa interna. Talvez seja a hora de parar de repetir que você não consegue. Talvez seja a hora de abandonar a identidade da vítima. Talvez seja a hora de enxergar que existe muito mais força dentro de você do que acredita. Porque a vida sempre testa aqueles que estão prestes a crescer. Sempre apresenta desafios para quem está prestes a evoluir. Sempre exige uma versão mais forte de quem deseja alcançar algo maior. E agora eu quero que você escute com atenção. Você chegou até aqui por um motivo. Talvez porque esteja cansado de permanecer no mesmo lugar. Talvez porque saiba que nasceu para mais. Talvez porque exista dentro de você uma voz silenciosa dizendo que sua história ainda não terminou. Se essa voz existe, não a ignore, alimente-a, proteja menos, a fortaleça menos, porque tudo começa ali. Toda mudança, toda conquista, toda transformação primeiro acontece dentro da mente, depois aparece na realidade. Então, a partir de hoje, pare de orar apenas por resultados, ore por clareza. Ore por coragem para agir, ore por força para continuar. Porque quando sua mente muda, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, sua vida inteira começa a seguir uma direção completamente diferente. Agora me diga uma coisa. Você está disposto a se tornar a pessoa capaz de receber aquilo que tanto deseja? Ou continuará esperando que as circunstâncias façam por você aquilo que só você pode fazer? A escolha está diante de você neste exato momento. Se esta mensagem falou com você, deixe nos comentários a frase: eu escolho evoluir. Quero ver quantas pessoas estão decididas a assumir o controle da própria mente e da própria vida. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvi-la. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mentalidade, sua disciplina e sua visão. E lembre-se de algo: a verdadeira mudança começa quando você para de esperar por um milagre e decide se tornar a pessoa que estava esperando. Nos vemos no próximo vídeo.